Nossa Vida Melhor de volta para um papo muito bacana. Eu sei que você, minha amiga que acompanha o programa, gosta das nossas conversas. E eu quero que você, de forma muito especial, preste atenção no que a gente vai ter agora. Porque o que eu vejo é muita gente talentosa começando negócios, investindo tempo, energia, dinheiro em alguns sonhos e depois desistindo deles. E a vida é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes essas surpresas não são tão boas assim. A gente tem obstáculos na vida que podem até desmotivar a gente, nos deixar para baixo, com vontade de desistir. Mas se a gente desiste, a gente não chega ao final, aí a gente não tem aquele momento de prazer da conquista, isso é muito bom. Então, o que a gente precisa é entender por que a gente para. A gente precisa persistir, mas como é que a gente faz para persistir? Então, no finalzinho de janeiro, é provável que você já tenha colocado em prática alguns dos sonhos que você pensou em 2017, mas talvez você tenha só decidido em 2017 e não tenha nem começado. Para nos ajudar, a gente convidou a psicóloga, coach de vida, escritora e CEO da 4D Coach, Cíntia Roberta Conte. Eu tenho certeza que ela vai deixar aqui dicas para a gente seguir em frente e agarrar o resultado final, que é tão prazeroso, né? Quando a gente termina uma atividade e fala, fui, consegui. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Eu lembrei daquele versículo que fala, combati o bom combate. Como é que é? Combati o bom... no final eu guardei a fé, né? Que é lindo. E é isso mesmo que a gente quer, que você combata o bom combate. Como é que é, Dani? É isso? Procura aí o versículo que depois a gente fala bonitinho, ele inteirinho. Vamos lá. Vamos falar então sobre sonhos e como não desistir deles. Eu acho que a palavra-chave é a persistência, né? O que é persistir? É permanecer, né? O que acontece muito na nossa vida é que a gente pula fora do barco antes mesmo da gente ver se o negócio vai dar certo ou não. Então, dentro da persistência, eu separei 4 pontos para a gente falar hoje no programa. O primeiro, que eu gostaria muito que a gente pudesse pensar, é que em qualquer lugar do mundo, quando você começa um coach ou passa por um processo de coach, a primeira pergunta é qual é o seu objetivo? Ou seja, a gente precisa ter muito claro, porque muitas pessoas hoje começam uma empresa ou porque saíram do trabalho e levantaram um dinheiro, alguma coisa assim, e começam o seu negócio sem muito pensar sobre qual é o seu objetivo, o que você realmente quer. Eu já pensava, vou abrir uma franquia, né? Mas não sabe muito bem nem se gosta, se não gosta. Então, o primeiro ponto é saber exatamente o que você quer, o seu objetivo. O outro ponto é o tempo, a gente precisa colocar os nossos objetivos em tempo, né? E seja qualquer um, seja eu quero perder 20 quilos, eu quero ficar bem comigo mesma, acabei de sair de um relacionamento, eu quero superar isso. Então a gente precisa ter muito claro quais são os nossos objetivos. Depois colocá-los num determinante de tempo, né? Porque muitas vezes uma pessoa que começa uma empresa hoje não pode ter um resultado da mesma que começou há 2 anos atrás. Então a gente precisa trabalhar a questão do tempo. E uma outra coisa que eu penso muito, eu acho super importante, é a gente pensar na questão que a gente vai ter um preço a pagar, né, Claudinha? Existe um investimento de tempo, um investimento de dinheiro, um investimento do que for para você poder levar o teu sonho até o final, até que você o realize. E depois um outro ponto, autoestima. Não tem como a gente persistir se a gente não tem autoestima, né? Então a gente estar bem estruturado, a gente estar inteiro. Por que a autoestima é importante na persistência? Porque se eu tenho um objetivo em curto prazo, eu não vou passar por tantas adversidades, eu não vou passar por tantos obstáculos. Agora, se o meu objetivo for mais longo, seguramente eu vou passar por tudo isso. Eu preciso estar fortalecido para não desistir, né? Se eu quero ter alguma coisa por 1 ano, 2 anos, ok, mas e se for por uma vida toda, 15 anos, 20 anos, né? Eu preciso saber superar as adversidades, estar fortalecido para as frustrações que vão vir, porque isso é certo. É verdade. Né? Vai fazer parte da trajetória, né? Nosso WhatsApp está aberto, eu quero a sua participação, sua pergunta no 011-9 50 45 18 40, tá bom? É importante que você possa entender que você vai ser ajudada a partir do momento que você participa, que você pergunta, que você conta a tua história. A Cíntia está aqui e pode te ajudar. O que eu vejo é que na primeira frustração as pessoas desistem, né? Então, assim, principalmente aquelas que falam, eu vou montar um negócio, eu vou começar a fazer chinelos customizados. Então ela começa a fazer o chinelo e tá animada, e aí de repente não vendeu, ou tomou um calote de alguém, aí ela fala, não vou.
e desiste no caminho. Depois fica frustrada porque vê outras que não desistiram fazendo sucesso, acontecendo, né? Como é que a gente faz para lidar com essas frustrações e seguir em frente? De novo, o ponto de a gente estar muito bem estruturado, é usar o pensamento a nosso favor, né? Eu acho que quando a gente fala em persistência, quando a gente fala em abrir um negócio ou tomar uma decisão na vida, a gente precisa abandonar a autocomiseração. Que, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Pessoas assim acabam não persistindo. Então, a gente começar a mudar o nosso pensamento, tendo um pensamento mais positivo, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou lutar para isso, porque também tem uma parte que é nossa, né? De lutar, de estar lá, permanecer. Passei por um calor, vamos levantar. Né? Tem uma frase que fala que uma pessoa de sucesso não é aquela pessoa que não cai, mas é aquela pessoa que levanta o mais rápido possível. Então, eu posso ficar chorando o negócio que não deu certo, ou eu posso chorar uma noite, levantar no dia seguinte e falar, vou fazer mais uns 4, 5 chinelos aqui. E continuar. Então, fortalecer o nosso pensamento, eu acho que é um dos pontos importantes, né? Mudar algumas crenças que às vezes a gente tem sobre nós mesmas, né? Ter algumas ambições facilita para que a gente corra com mais força atrás dos nossos sonhos? Por exemplo, você tem um sonho principal que é montar um negócio, fazer esse negócio prosperar. Mas aí, você pode ter outros sonhos que podem te ajudar nisso. Por exemplo, mas eu quero fazer uma viagem, aí eu quero comprar um sofá novo, eu quero trocar o meu colchão. Isso tudo pode ajudar para que a pessoa foque no sonho, já que é ele que, se for um negócio... Que vai trazer tudo. Eu acho que ajuda e muito. Né? Eu só acho que as coisas precisam ser organizadas, né? Eu acho que, por isso que o nosso trabalho como coach ajuda muito a pessoa a não pôr os pés pelas mãos. Porque muitas vezes quando a gente tem um objetivo que às vezes vai demorar 1, 2 anos, a gente tem essas outras nuances acontecendo no nosso dia a dia. E se a gente se perder, é um pouco perigoso. Mas se a gente souber usar essas nuances para a gente chegar no nosso foco ou fortalecer o nosso foco, vai ajudar muito, né? Ou seja, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar, o meu foco é o meu trabalho. E daqui é que vão sair as outras coisas. Uma viagem, sei lá, comprar um carro, ou seja, outro... Show. A gente vai continuar falando sobre isso com a sua participação. Eu volto aqui já 2 minutinhos e você é legal. Não ia não. Vamos continuar aqui o nosso papo? Eu já tenho a participação de algumas queridas no nosso WhatsApp e elas compartilham aqui, eu acho muito legal a gente ajudar. E assim, respondendo, a gente já continua o assunto, tá bom? Então, a Karina, ela é de Adamantina, ela fala assim, eu tinha um ateliê aqui em casa, estava indo muito bem, muitas encomendas, só que de repente começou a me dar um desânimo e eu parei com tudo. Mas este sonho não apagou, ele está aqui dentro de mim, pode a qualquer momento acordar, mas sinto que tudo que eu começo eu não consigo persistir. Por que será que isso está acontecendo comigo? Beijos a todos, obrigada pelo carinho, beijão, Karina. Aí é a parte do autoconhecimento, né? Não tem como a gente entender o que passa com ela, mas é importante você usar o teu pensamento agora para continuar se você quiser. Por que a gente abandona? Eu acho que é um leque de possibilidades, né? Por que a gente abandona um sonho que está dando certo? Porque abandonar um sonho que está dando errado, muitas vezes é mais entendível. Mas você estava dando certo, continue, abraça a sua causa. Às vezes a gente tem medo da felicidade também. A felicidade nos assusta, dar certo nos assusta. Dependendo de como foi a nossa estrutura familiar, crescer nos assusta. Se destacar em família nos assusta. Então, poder pensar em alguns pontos assim, para entender realmente o que está acontecendo com você, por que você desistiu dando certo, né? Então pensar o que dar certo significa para você hoje e aí poder abraçar teu sonho de novo e prosseguir. Nossa, que lindo esse jeito de pensar, porque muitas vezes a gente se auto-sabota, né? Com medo de dar certo, com medo de ser feliz. Legal. O versículo que a gente estava tentando lembrar está em 2 Timóteo 4, é o versículo 7, que fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que seja um exemplo, esse exemplo de São Paulo para todos nós, né? Vamos continuar aqui. A Rosália, ela é de São José dos Campos e ela fala: a vida toda eu trabalho na cozinha e amo, mas me desiludi por vezes, por vários motivos, e agora estou com quase 40 anos e quero mudar de ramo. Eu estou desistindo da área da cozinha, não me sinto mais feliz. Isso tem a ver com autoestima? Vamos deixar uma coisa bem clara. A persistência, ela é uma faca de 2 gumes, né? Eu acho que a gente precisa persistir, mas a gente também precisa se autoconhecer para saber o momento de abrir mão. Porque
pelo que você está me dizendo, não me parece que você está abrindo mão porque você desistiu, porque não deu certo, ou porque você não quis. Era uma coisa que você gostava de fazer, mas parece que agora a sua atenção, o teu foco talvez esteja virando para outra área. E isso é muito bacana. Eu acho que no seu caso não tem a ver com uma baixa autoestima, não. Tem a ver com querer crescer ou querer conhecer outros universos, o que também eu acho que é sensacional. Novos desafios, que a gente né? deve Aliás, fazer igual mesmo. o versículo que eu acabei de ler aí. Acabei a carreira, quer dizer, não é assim, combati o bom combate, persisti na carreira mesmo cansado. Não, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por que não? A gente pode acabar e começar de novo. Aliás, eu tive um chefe, e eu nunca vou esquecer, ele falava toda a reunião pra gente, acreditem, ele falava, vocês vão ter 3 carreiras diferentes. Ele falava, vocês vão ter 3 profissões diferentes. Porque a gente está nessa geração que vive muito, então é muito normal que aos 40 você tenha se desiludido da cozinha, queira outro desafio. E dá tempo, né? Dá tempo de muita coisa na vida. A nossa telespectadora Márcia, ela é de Maricá. Ela é do Tiaras Vovó Faz. Aliás, quanta coisa linda você mandou pra gente, viu, Márcia? Obrigada, lindas as suas tiaras, seus laçarotes. Ela diz, estou amando esse assunto, muitas vezes realmente não consigo vender o meu artesanato, mas consigo me realizar quando eu dou de presente e vejo a alegria de quem recebe. Ó que contribuição legal. Mas aí dá pra gente aprender também a fazer esse negócio girar mais, né? Dicas agora de empreendedorismo aqui pras minhas meninas. Eu acho que hoje a gente tem bastante meios, as redes sociais nos ajudam muito a fazer negócio, né? Não ter vergonha de falar para todas as pessoas. Existem algumas frases que permeiam as redes sociais. Ah, não fale dos seus sonhos, porque as pessoas que têm inveja. Eu não acredito, eu particularmente não acredito nisso, não. Eu acho que a gente tem que falar para todo mundo. Quanto mais gente souber do seu negócio, mais gente vai indicar, falar, puxa, eu não quero, mas nossa, eu tenho minha sobrinha que quer um laço de cabelo, eu tenho... Então, poder divulgar o seu trabalho, seja onde for, começar nas redes sociais, no dia a dia, o boca a boca, fazer o teu trabalho conhecido é muito importante. Então, isso é passo a passo de uma atitude sua de bem com a tua autoestima. Porque quando a gente está de bem, a gente fala do nosso negócio, né? Sem medo, ser feliz. Com certeza. E com os laçarotes, as tiaras que você faz, que são tão lindas, eu ainda te digo mais, além das redes sociais, começa a mandar direct para as lojas, sabe? Eu vou indo lá que eu vou dar um recadinho, eu vou conversando com ela, mas eu já volto aqui. Então, com a Cíntia Roberta, as nossas meninas em casa que participam. Eu falo meninas, mas tem meninos também. Tem o Otto, que está sempre assistindo o programa, sempre participa. Tem uma turma aqui que está sempre ligadinha no programa. A Melissa, ela é de São Paulo, ela fala assim, quando devemos reavaliar nossos sonhos? Pois alguns sonhos saem do nosso alcance. É verdade. É verdade. E aí, voltando um pouquinho, né, sobre a moça dos 40 anos, às vezes também é muito difícil a gente desapegar. Né? Nós somos muito criados, nós temos uma educação de apego muito forte, né? E abrir mão do sonho dói mesmo, né? Então, não é fácil, mas é possível. E, de novo, eu volto no ponto do pensamento, né? E aí, quando a gente fala em sonho, pode ser um sonho de uma empresa, pode ser um sonho de um casamento que se acabou, pode ser um sonho de querer fazer uma dieta e lutar contra o peso durante todo um ano, enfim. Mas o fato é que muitas vezes a gente vai ter que largar e trocar, né? O importante é que a gente tenha a predisposição de, quando abrir mão de um sonho, poder colocar outro no lugar. Porque quando a gente não faz isso, é aí onde a gente deprime, entra as ansiedades, as angústias da vida. Então, tem horas que a gente tem que abrir mão? Sim, tem. Dói, é dolorido? Sim, é dolorido. A gente vai chorar? Vai chorar. Mas comece já a pensar num plano B, sabe? Numa outra possibilidade. Quando Deus fecha uma porta, Ele sempre abre uma janela. E respondendo a Melissa, tem um momento em que a gente percebe isso? Quando é que a gente deve abandonar o sonho? Eu sempre digo que é onde não está mais o teu coração. Né? Porque a gente começa a perceber, você já deixa de ter vontade de estar ou com a pessoa, ou deixa de ter vontade de ir ao trabalho. Não é um desânimo passageiro, porque às vezes eu acho que a gente precisa persistir para saber ser passageiro, né? Porque às vezes é um desânimo qualquer coisa e a gente não quer ir para o trabalho por outras questões. Mas, enfim, eu acho que sim, que a gente precisa se autoconhecer para perceber o quanto realmente já não faz sentido para você, porque a hora que as coisas param de fazer sentido para a gente, é a hora de a gente largar, soltar e abandonar. Legal. É importante a gente se autoconhecer, né? Por isso que eu falo de vez em quando ir para um lugar quietinho, ficar em silêncio.
pensar mesmo em você, às vezes até colocar num papel, sabe? Minha cabeça, ela pensa muito, né? Eu gosto de organizar e escrever algumas coisas que me ajudam bastante. Eu acho que é um bom caminho. A Thaís, ela tá falando que é minha seguidora no Instagram. Obrigada, um beijo pra você. Thaís, ela é de Guarulhos. Ela fala, sempre desisto das minhas coisas, porque como a psicóloga falou, com medo de me destacar e por isso sempre fiquei no fim da fila. Como é que a gente faz pra vencer esse medo de se destacar? Que isso é uma autossabotagem, né? Uma autossabotagem terrível, né? Primeiro entender por que você não gosta de se destacar. O que está te impedindo? Você não quer se destacar para quem? É para você mesma? É para sua vida? Às vezes tem a ver muito com a família, isso. É medo de brilhar e acontecer. O que pode acontecer? A pergunta é, se você se destacar, o que vai acontecer com você? Eu acho que essa é a primeira pergunta que ela precisa responder. Tendo essa resposta, os caminhos começam a se abrir, você vai entender exatamente por onde você pode começar a traçar os seus objetivos e sem medo. Legal. A Lê de Diadema, ela fala, boa tarde, Cláudia, amando o programa. Eu estava precisando ouvir palavras assim, pois às vezes fico muito desanimada quando faço meus artesanatos e não consigo vender. Parabéns pelo programa, a Lê de Diadema. Eu fico sempre pensando muito em vocês, minhas lindas amigas artesãs. Eu sei que não é fácil, né? E é um trabalho de dedicação, de horas ali, é cola, recorta, é costura, é pinta. E muitas vezes você faz a peça tá tão linda e não vende. E você precisa que venda, não só que as pessoas falem que é bonito. Então, eu acho que assim, a gente tem que se ajudar, a gente tem que encontrar caminhos e não desistir. Eu digo, a vida de ninguém é fácil. Às vezes vocês olham e falam assim, da Cláudia é, né? Mas eu corro muito atrás de muita coisa. E essa história das redes sociais ajuda muito quando a gente faz uso delas. Então, direct, sabe assim, DM lá, mensagem para as lojas, mensagem para as pessoas, continua compartilhando, continua divulgando. Se é isso que ainda faz o teu coração bater, os teus olhos brilharem, não desista do teu sonho, do teu artesanato, né? Isso é o que eu falo como amiga. Agora, pode dar sua consideração como coach. A gente precisa olhar para as redes sociais como algo que nos beneficia, né? Porque muitas vezes a gente olha para as redes sociais e se compara. E aí eu acho que existe um grande perigo também, porque, que é o que você falou, ser empreendedor hoje no país é algo que precisa ter garra, precisa ter luta, às vezes não vai sair como a gente quer mesmo, mas vamos continuar. E olhar, às vezes, para o vizinho, que, ai, nossa, o fulano tá vendendo pra caramba. E às vezes nem é, né? Às vezes é que aquela pessoa é mais marqueteira do que você. Então, poder olhar para dentro de você, não perder o teu foco, sabe? Você tem o teu foco, o teu objetivo, põe uma meta, sabe? Quantas peças você quer vender e corre atrás delas. E corre atrás da tua meta, e corre atrás da quantidade que você quer vender e começa a planejar caminhos para que isso aconteça. Ter os nossos sonhos bem estruturados facilita muito para a gente chegar no final com reconhecimento e conseguindo, né, aquilo que a gente quer. A gente começou a falar de sonhos, daqui a pouco a gente está bem focadinho aí para ajudar você, artesã, mas ainda queria dar mais um pitaco aqui. Muitas vezes a gente insiste num determinado tipo de artesanato, né? E eu vejo que vocês todas, artesãs, são extremamente talentosas, criativas, mas é importante que vocês prestem atenção, e aí a rede social também pode ajudar, no que é que de fato está fazendo sucesso, de fato pode vender. Eu estou conversando com você e lembrando da bolsa linda que você me deu, aquela bolsa de praia, que aliás está na minha mala hoje para ir para Alagoas, que eu amo de paixão e que de repente virou uma febre. E é um artesanato lá da Colômbia e que possivelmente um dia alguém fez e achou que não ia dar certo. Mas é demais, porque é praia, é cor, é alegria, né, descolada. E as bolsas são sucesso no mundo todo. Então, eu acho que muito assim, pensar, o que eu tô fazendo, quem é que de fato vai precisar, vai usar, vai gostar? Né? Então, pensar nisso. E aí, de repente, procurar influenciadoras que possam usar as peças que você faz para que elas sejam divulgadas. E talvez desistir, por exemplo, de um sonho no sentido de, eu faço um enfeite assim. Se esse enfeite assim não está vendendo, não está dando certo, usa o talento que você tem, porque isso ninguém tira, porque Deus te deu de presente, para criar outra coisa que possa fazer mais sucesso. E aí persiste no sonho de continuar criando, né? Às vezes é só mudar de produto. Perfeito. Não é verdade?
E eu espero ter te ajudado, que abra a cabeça e que você possa não desanimar. Uma outra dica para a gente finalizar, eu acho que são esses grupos de empreendedorismo feminino, né? Eu acho que vale a pena buscar fazer parte de grupos, porque é onde você faz o teu network, é onde você acaba mostrando o seu trabalho, divulgando. Alguns grupos de empreendedorismo feminino têm muitas palestras, então você vai aprender sobre marketing, vai aprender sobre marketing digital, vai aprender como divulgar melhor o seu trabalho, vai aprender um caminho aí das pedras que te ajuda, né? A gente poder, e hoje mesmo no YouTube tem tantos cursos de venda, né? Às vezes a gente ouve tanta música, passa o dia inteiro ouvindo alguma coisa. Então, dedica um tempo, um momento do seu dia para receber alguma informação que você não tem. Você participa de um grupo de empreendedoras, né? Eu participei por um bom tempo de um grupo chamado Mulheres que Decidem. Legal. Aliás, a Cíntia, gente, ela não para não, ela corre atrás dos sonhos, ela é autora de um livro maravilhoso. Não tá aqui o livro, Não tá. Queria divulgar, mas vamos passar para as meninas em casa o nome certinho para elas acharem. Detox na alma, sem botox nas emoções. Detox na alma, sem botox nas emoções. Vale a pena ler e fazer os exercícios, porque é transformador. Fantástica ideia, eu quero que você faça. Detox na alma, sem botox nas emoções. Um jeito de você se autoconhecer e de começar uma nova vida. Isso aí. Obrigada, Cíntia. Obrigada a Ela você. já está de volta para a Colômbia nesse finalzinho de semana, segunda-feira. Que Deus te abençoe. Amém, obrigada. Ai, eu vou chorar, vou ficar com saudade. Ai, que linda. Mas você volta, tá bom? Que Tá passa joia. muito rápido essa época de férias no Brasil. O WhatsApp é 011 9 45 39 91 82. 011 9 45 39 91 82. Cíntia Roberta Conte no Facebook, entra em contato. Fiquei emocionada porque linda. eu lembrei da sua filhota, que vai de coraçãozinho partido, né? Vai, apertadinho. Força lá, tá bom? Obrigada. E a gente segue em frente. Ai, é tão bom fazer esse programa. Eu amo tanto vocês. Obrigada por existirem, viu? De alguma forma, me deixar fazer parte da sua vida. Desculpa a audácia de, às vezes, dar esses pitacos, né? Mas é com muito carinho, com muito amor, tá bom?